Fala pessoal, então hoje a gente vai ver como fazer o nosso prisma auxiliar e ainda depois usar um compasso para fazer uma circunferência num lado desse prisma, certo? Então o prisma auxiliar, basicamente o que a gente precisa é de um esquadro. Se ele já tiver demarcação de comprimento, só precisa dele. Eu vou estar utilizando o esquadro e um escalímetro aqui que eu tenho. Então a gente vai pegar aqui, eu tenho uma prancheta e essa prancheta tem uma régua guia, gente. Então essa régua guia vai servir para a gente traçar as linhas verticais e as linhas com angulação de 30 do meu esquadro. Lembrando que esse esquadro ele pode ser único, desde que seja o esquadro com ângulo de 30 e 60 graus. O de 45 não dá para fazer o prisma auxiliar. Beleza? Então a primeira coisa que a gente faz é pegar o esquadro e traçar. Apoio a base dele na régua guia e eu traço a minha, deixa eu apoiar direito, e eu traço a minha linha vertical aqui, ó, de 5 centímetros. A partir dessa linha vertical, eu vou trabalhar com o meu esquadro com a base apoiada do ângulo de 30. Então, o que isso quer dizer para mim? Que toda linha que eu fizer em relação a essa aresta vertical, ela possui 30 graus. Então, já traço uma linha aqui, tombo o meu esquadro. Deixa eu dar uma apagadinha nessa linhazinha aqui que escapuliu, certo? Tombo o meu esquadro, venho aqui, ó, e traço minha outra linha. Lembrando, gente, lapiseira, mão leve, certo? Para evitar de dificultar, se eu errar, eu apagar. Beleza, vou lá, ó, eu posso andar com o meu esquadro aqui, ó, na minha régua guia. Então, eu ando com o meu esquadro até ele chegar no vértice superior e traço uma linha aqui. Tombo mais uma vez o meu esquadro, venho aqui no vértice, traço minha segunda linha. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou demarcar os meus 5 centímetros. Eu vou pegar o meu escalímetro aqui, que ele é um pouquinho mais preciso que essa régua. Venho cá, ó, pego o vértice, 5, venho aqui no vértice mais uma vez, 5, certo? Uma vez demarcado, eu venho com o meu esquadro mais uma vez, ponho a base do ângulo de 90, vou no ponto que eu marquei 5, deixa eu puxar aqui, e desço a minha linha vertical. Corro ele na minha régua guia, vou no meu ponto que eu demarquei 5 do outro lado, desço a minha linha vertical. Beleza? Então, ó, já tenho a minha vista frontal e a minha vista lateral esquerda do meu prisma auxiliar. Então, essa aresta aqui, ó, ela tem que ser paralela a essa aresta. Então, eu vou utilizar o esquadro na mesma posição aqui, ó. Se é paralelo, eu tenho que só correr ele na mesma posição, chegar até o vértice aqui, ó, e traçar uma linha. Assim como do outro lado. Inverto ele para mudar o sentido do ângulo de 30 graus. Essa aresta aqui tem que ser paralela com essa. Então, venho aqui, ó, chego no meu vértice e traço uma linha até fechar. Certo, gente? E aí a gente tem o nosso prisma. Se eu desenhei com a mão leve, venho aqui, ó, dou uma apagada nas linhas a mais que saíram. Beleza, preciso demarcar, fazer alguma coisa do desenho, venho aqui e já começo a demarcar os pontos. Não, quero fazer um círculo. E o círculo? A gente possui diversos gabaritos de elipses para vir aqui por uma régua e desenhar o círculo na hora. Só que nem sempre a gente tem do tamanho ideal que a gente quer. Então, é ideal mesmo é que a gente venha aqui e faça o desenho. O que a gente vai ter que fazer? Toda vez que eu tenho esse vértice, ele aparenta, lógico, é um quadrado, todos os ângulos são de 90 graus, mas ele aparenta ter um ângulo maior. Reparem bem que aqui parece, se eu olhar na perspectiva isométrica, aqui
devido à inclinação do esquadro estar 30 e 30, ele aparenta que ele é um pouquinho mais aberto. Mas nada mais é, em relação a esse vértice, certo? Eu vou demarcar o meio dos outros dois lados, certo? Então, venho aqui com o meu escalímetro. Se o meu comprimento é 5, eu venho aqui, ó, pego 5, demarco 2,5. Venho aqui, ó, onde era 5, demarco 2,5. Uma vez demarcado, posso pegar meu esquadro, vir desse vértice aqui, ó, traçar do ponto demarcado até ele, certo? Ponto demarcado até ele. Então, ó, eu fiz essa demarcação. O ângulo que olha para frente dele, a gente vem aqui e demarca também o comprimento desse ângulo. Então, vem aqui, ó, 2,5, 50 milímetros ou 5 centímetros. Venho aqui, demarco o meu 2,5 e venho aqui, demarco o meu 2,5. Pego o meu vértice, ponho o lápis nele e venho até metade. Pego o meu vértice, ponto que saiu lá, venho até o ponto que eu marquei. Então, a partir dessas 4 demarcações, eu tenho como traçar agora os meus círculos. Pessoal, é de extrema importância que isso daqui seja simétrico e a gente tenha um pouco de cuidado para fazer. Vocês vão ver, possivelmente, eu estou numa mesinha que está um pouquinho balançando, se sair um pouquinho, ele vai ficar um pouquinho defasado, talvez 1 milímetro no máximo, o meu círculo. Outra coisa extremamente importante, ponta seca alinhada com o meu grafite, né? Então, ela não pode ter nem muito mais baixa, nem muito mais alta, né? Então, dou uma vistoria aqui, ó, e travo o meu grafite, certo? Então, o que que a gente tem, gente? A gente tem os vértices principais, que a gente tirou as linhas que bateu no meio da aresta, aonde eles vão fazer a maior parte da circunferência. Então, o raio da circunferência sempre é com a ponta seca metálica na bolinha que a gente fez e a ponta do grafite nesse lado inteiro até a borda do meio. Então, o que que a gente faz? Pega aqui, travei minha ponta seca, pus ali, ó, certo? Vou dar um pouquinho. Beleza, fiz a primeira traço. Vou para o outro vértice, gente, ele vai fazer a mesma coisa. Então, ele vem da ponta seca do vértice até a lateral. Se tiver tudo demarcado, gente, como a gente vai fazer seguida, esse lado tem que ser o mesmo. Então, vai ser o mínimo que vocês vão ter que ajustar aqui, ó. Então, ele inicia no meio. Soltou aqui. E vai até o meu outro lado. Então, eu peguei desse ponto com a ponta seca e coloquei a ponta de grafite. Tracei a minha linha. Depois vim para esse vértice, ponta seca no vértice, ponta de grafite aqui, tracei a minha segunda hipérbole. Aonde as duas linhas que cortam a metade de vértice até metade da aresta, elas formam 2 pontos, certo? Que eles são os pontos finais que irão terminar o meu círculo. Então, o que que acontece? Eu vou pôr a ponta seca exatamente nesse cruzamento dessa linha. Então, eu venho aqui, ponho, a largura vai ser essa, e agora a gente vem aqui, ó, e fecho o meu desenho, ó. Certo? Fechei um lado. Vou lá, ponho a minha ponta seca aqui,
possivelmente ela é a mesma largura. Venho aqui, ó, e fecho o meu desenho. Certo? E tenho o meu círculo numa face do meu prisma auxiliar. Então, lembrando aqui, quero fazer o círculo nesse. Pego os meus ângulos maiores, certo? Pego, traço ponto médio, ponto médio, ponto médio. E aí sim, o que eu faço? Vou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente, para qualquer uma das faces que eu queira fazer. Quero fazer um círculo menor, estampado. Faço o quadrado onde o meu círculo será inscrito, certo? Que ele vai estar dentro. E depois faço a mesma coisa com esse quadrado. Beleza, gente? Espero ter ajudado. E logo, logo tem mais vídeo. Obrigado, gente. Até mais.